Antes de começar as apresentações, eu preciso falar para vocês de como que vai ser o feedback, tá? O feedback não passa só de mim, fiquem à vontade para falar sobre, dar sugestões ou até mesmo, né, algo que vocês sentiram falta, ou que achou que deveria ter na sequência didática, levando em consideração sempre aquilo que a gente trabalhou durante a formação, a questão do DCRB, da problematização, da criatividade, do aluno como protagonista, das habilidades, das competências, principalmente a questão de que a habilidade ela tem que ser suficiente para a competência e essa habilidade ela tem que ser trabalhada na ação pedagógica, ok? Gente, boa tarde. Eu sou Patrícia Raquel, eu sou professora de Lauro de Freitas, de Ciências dos anos finais do ensino fundamental, já atuei também no ensino médio, e atualmente eu estou voltada, né, junto ao município, a construir o currículo municipal, o DCR-LF. Então, essa atividade, quando foi proposta, foi muito interessante, porque a gente já tem um diálogo com a base e com o próprio DCRB. Então, a gente só fez mesmo aprofundar, né, e discutir coletivamente, o que é muito importante para poder estar escutando os olhares e as perspectivas de nossas colegas. Então, em cima do desafio proposto, a gente, enquanto equipe, selecionou o item inclusão digital. E, a partir dessa temática central, tentamos articular esse tema com o tema integrador educação ambiental. Então, foi essa articulação feita. Então, a atividade foi pensada para o 8º ano do ensino fundamental. A competência específica, a competência 8, que diz o seguinte: agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Dentro do organizador curricular do 8º ano, a gente selecionou a habilidade que está ali com código, que fala o seguinte: discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pelas ações humanas. Isso hoje é uma urgência mundial, estamos vivendo uma crise mundial sobre isso. Então, a escola, enquanto locus, né, de trabalho com os estudantes, precisa dialogar sobre isso o tempo todo. Por isso que essa atividade se faz também necessária. Então, como nós já tínhamos anunciado, né, o tema integrador educação ambiental, e dentro da proposta, a equipe elaborou 3 outras habilidades, que eu vou ler agora. A habilidade 1 fala o seguinte: demonstrar o impacto que o descarte irregular de materiais tecnológicos pode gerar em nossa comunidade. Então, na escola, a proposta é utilizar como exemplo os equipamentos de telefonia celular. Agora, com o advento do 5G, existe uma corrida para nós trocarmos o aparelho para poder estar com uma velocidade maior. E os outros critérios que estão aí empregados nesse tipo de troca. A segunda habilidade criada foi a seguinte: explicar ações mitigadoras que contribuam para a qualidade ambiental e que promovam o desenvolvimento sustentável local. E aí nós temos algumas ações que vai ter esse foco, né, voltado à comunidade, e uma escala maior voltada ao município. E, por fim, relacionar problemáticas socioambientais do nosso entorno, que contribuem para o aumento de problemas da saúde humana e ambiental. Então, vejam que é uma orientação freiriana, né, discutir o seu espaço, o seu entorno, para poder entender o aspecto mais macro da situação que a gente se coloca no momento. Aqui estão os nossos objetos de conhecimento: poluição, qualidade ambiental e saúde. E a gente, então, passa agora para os slides, né, que seria a aplicação da ação pedagógica. Vocês serão as nossas estudantes também. Você é o nosso convidado também. Então, assim, está aqui o nome da gente, né? Daniela, Juliana, eu e Leila. Nosso mediador, formador querido, Igor. Está aqui o nosso documento de referência, né, usado por todas nós há um tempo, algumas, né, nesse ano. Mas é um documento que vai ter que ser, né, usado com mais profundidade. E a gente, então, vai começar a discutir essas habilidades a partir de uma sensibilização. A escolha do grupo foi pensar em aparelhos de telefonia celular, como é que esse descarte impacta o meio ambiente. Então, para iniciar a atividade, a gente vai fazer um convite a repensarmos a seguinte imagem. Com certeza, nós nos encontraremos nesses slides. Então, vejam aqui, ó, a evolução dos aparelhos de telefonia celular. Então, dá uma olhadinha ali.
Tenta identificar quantos você teve daquele dali. O primeiro eu tive, o segundo eu tive, o terceiro viu alguém que teve. Olha a evolução desses equipamentos, até chegar nos dias atuais. Com teclado, sem teclado, com flip, sem flip, né? Aquele enorme, que tinha uma antena, que o nome era tijolão, né? Quem teve esse sabia que ele era pesado, tinha que abrir, suspender aquela antena para poder falar. E veja que hoje nós estamos, né? Fizemos um movimento de celulares grandes, ele diminuiu e voltou a aumentar. E não é só um aparelho de comunicação oral, é um microcomputador na palma da mão. Então, isso é muito interessante perceber. E o mais importante, quando isso se torna obsoleto, ou quando há necessidade de troca, por qualquer motivo que seja, o que é que nós estamos fazendo nesse descarte? Então, aqui está nessa reflexão para a gente poder pensar em quais equipamentos desses, né, nós já tivemos. E ainda uma outra pergunta. Algumas de vocês ainda têm esse equipamento em casa? Que foi meu primeiro, vou guardar, né, de saudade, como cara. Meu pai tem um equipamento desse guardado em casa. Outro dia ele abriu a caixa, tinha um líquido vazando do equipamento. Se esse equipamento está no ambiente, vai contaminar já o meio. Tá? Então, isso é interessante pensarmos, com certeza, na sala de aula. Talvez eles não conheçam a maioria desses equipamentos, mas nós, né, tivemos boa parte deles. Aí, pensando nesse tipo de evolução dos tamanhos, né, e modelos, vamos fazer uma provocação para a turma. Uma espécie de quiz. Algumas perguntas, vamos levantar a mão à medida que as perguntas forem feitas. Pergunta 1. Quem aqui tem um aparelho de telefonia celular? Então, todo mundo tem, né? Beleza. Pergunta 2. Quem aqui tem um aparelho de celular com 3 anos ou mais? Já temos aqui quantas fora? 1, 2, 3, 4, 5. Próxima pergunta. Quem aqui tem um aparelho entre 1 e 2 anos? 2. E quem aqui tem um recente com menos de 1 ano de aquisição? Igor, ela. Aí vamos pensar. Quais foram os motivos que nos levaram a pensar numa troca e a efetivar essa troca? Não. Sim, ok. Então, né, está desculpado. Mas, assim, às vezes os motivos são mais, com o perdão da palavra, né? Às vezes fúteis, não é por conta de uma aplicação. É modismo, um amigo está com um telefone, eu também quero estar com um igual. Tem isso muito entre adolescentes, mas a gente precisa entender qual é a funcionalidade para entender essa troca tão rápida assim. Então, nesse momento, teremos uma atividade prática que consiste no seguinte. Aqui está um texto em tamanho, né, ampliado, com uma pergunta. Eu troquei ou trocaria meu celular por causa de... Vou escrever o motivo, sem que ninguém veja, e vou dobrar e passar para o próximo colega. A próxima escreve o motivo, dobra e passa adiante. Ao final, teremos acesso aos motivos que fizeram com que nós trocássemos ou pensássemos em trocar o celular. A gente consegue fazer isso em 5 a 10 minutos? Pronto. Então, vamos resguardar aqui esse equipamento, nessas respostas. A gente vai, então, emendar essa dinâmica com a segunda, que é justamente fazer um alinhamento desses equipamentos. De que forma? Agora, nós vamos fazer a linha do tempo do nosso aparelho, certo? Então, a gente vai, abre aqui, colar, né, a seguinte, nós vamos colocar o ano do nosso aparelho e criar a linha do tempo. Agora, vocês precisam levantar. Então, antes da gente traçar essa problemática, a gente tem que entender o seguinte, o que a gente tem em casa de aparelho eletrônico? Quantos aparelhos eletrônicos nós temos em casa? Será que a mãe da gente tem lá os aparelhos eletrônicos, televisão, geladeira, máquina de lavar roupa, batedeira, entre outros, todos são resíduos eletrônicos. E o que a gente hoje mais tem como resíduo eletrônico que ajuda no nosso dia a dia e nos mantém conectado com o mundo é o quê? O celular. Mas e o que fazer quando esse celular quebra? A gente troca? Bora ver se é isso mesmo que vocês colocaram aqui? Eu botei, queimou. Perdi. Perdi o meu. Por que quebrou? O meu também, gente, dormiu bom, acordou doente e não serviu mais. Uma redação ali. Quebrou. Queimou. Olha outro, peraí.
Presencial? Presencial, celular com mais memória para mais turmas. Para mais turmas? Para mais turmas. Ah, então você trocou por uma necessidade de trabalho. Não é isso? Ou memória RAM de armazenamento. Então, perceba as nossas necessidades e os nossos motivos. Será que isso é por conta da nossa consciência já? Será que seria isso? Está ligado aqui a nossa consciência ambiental, será? Eu troquei na outra. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que é... Vocês vão na loja e compram o celular. Vocês sabem de onde vem o celular? Vocês sabem do que ele é produzido? A pergunta e essa atividade que a gente fez, né, foi justamente porque muitas vezes o que leva as pessoas a trocar de aparelho celular não é uma necessidade, como foi o caso dessa turma. Que bom que vocês trocaram por necessidade, seja porque roubaram, porque perdeu, porque quebrou e o conserto não valia a pena. Às vezes até vale, mas na linguagem de quem conserta, não, né? Mas existem pessoas que trocam por desejo, para estar na moda, para estar entre, né, o modelo mais atual. E aí vocês sabiam disso? Vocês vão dizer sim ou não? Que o tempo de vida útil programado pelas empresas fabricantes de celulares é em média de 3 anos. Quando eles saem de fábrica, eles já saem programados para durar no máximo 3 anos. A gente observa isso com o tempo de garantia, né? O tempo de garantia mínima é de 1 ano. Dependendo do valor do celular, ao comprar, eles vão te oferecer adquirir aquela garantia estendida, de 2 ou 3. Nunca passa de 3, já repararam por quê? Porque é o tempo de vida útil médio que ele já saiu programado para que o hardware dele, o software dele comece a ficar mais lento, comece a travar. Mas vocês sabiam que, se não fosse isso, ele poderia durar mais de 10? Imaginem. Eu não sei, talvez alguns de vocês devem ter passado a experiência na infância, na adolescência, de em casa os objetos mais antigos, eletrodomésticos, né, como a colega citou, durarem mais. Pelo menos lá em casa era assim, não se trocava com muita frequência televisão, rádio, geladeira. A gente tinha anos com o mesmo aparelho. E aí o que a indústria percebe? Se ela cria materiais muito bons, eles não são trocados, não são renovados. E é necessário fazer com que isso seja renovado para gerar capital, né? Então, é um problema muito grande. Só que tem um problema maior, que é a questão de, quando esses celulares quebram, caso eles venham a quebrar ou serem até perdidos, né? Descartados em ambiente inadequado, podem trazer problemas sérios. Por quê? Vocês sabiam que um único celular tem mais de 40 tipos de elementos químicos? Sabiam disso? Entre polímeros, metais, chumbo, ouro, cobre. Tem ouro no celular de vocês. Plástico. Né? Sabiam dessa informação? Mais de 40 elementos químicos diferentes no aparelho celular? E sabiam também que esses elementos, quando descartados, como a gente está lidando com um aparelho que possui elementos químicos, quando ele entrar em processo de decomposição, esses elementos vão começar a infiltrar no solo, se estiverem, né, em aterros ou locais inadequados, inapropriados, contaminando o próprio solo, os lençóis freáticos, que são as águas subterrâneas, e afetando os seres vivos. Sabiam disso também? Aqueles que trocaram, que só trocaram, não perderam nem foram roubados, fizeram o quê com esse aparelho que trocou? Trocou na loja, massa. Entregou o velho e pegou o novo. Mas é toda loja que faz essa troca? É toda marca, todo fabricante que faz esse tipo de troca? Não. Tem lojas especializadas, exatamente. Tem algumas lojas que têm uma política, né, de troca, inclusive pensando já na logística reversa. Algumas oferecem desconto quando você devolve o seu, mas tem um outro porém também, que eu não sei se vocês já passaram por isso, porque eu já passei.
Dependendo do modelo do seu celular, em se tratando de algumas marcas específicas, eles não querem. A gente recebe, mas a partir do modelo X. Não é o seu, porque o seu já está mais ultrapassado. E aí, aquele aparelho que você tem, caso você não consiga devolver à loja porque ela recusou, ele precisa ir para um lugar adequado. Ou a gente vai botar na gaveta, fazer que nem o pai de Patrícia e deixar guardado lá, eternamente em berço esplêndido, sem condições, né? Vem a Lenita. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Leita, também professora de ciências. E as colegas trouxeram, né, os benefícios desse aparelho no nosso dia a dia. Prova disso foi o processo pandêmico que nós estávamos atravessando. Estamos ainda, né, mas, por enquanto, ainda não voltaram às aulas remotas. E o celular foi uma das ferramentas que pôde proporcionar as nossas aulas, né, porque muitos usavam notebook, celular e tal, mas a maioria era o celular, inclusive os nossos alunos. Então, além da gente se debruçar no documento curricular, nós também fomos olhar algumas pesquisas referentes a esse uso do aparelho e o descarte correto desse aparelho e a maneira como as pessoas vêm descartando de forma, muitas vezes, irresponsável. No Brasil, segundo os dados da Anatel de 2002, no Brasil, 305 milhões de linhas estão ativas. Não quer dizer que são 305 milhões de pessoas, porque tem alguns aparelhos que eles pegam 2 chips e esses chips são cadastrados pelo CPF, que é quem eleva esse índice. 2 ou 3 chips, tem alguns, né? Esse bonitinho aí da maçãzinha, que eu não sei de quem é, que só pega 1, mas 10 a 20% são descartados no lixo domiciliar. Foi o que a colega falou há pouco, o que é que gera esse descarte irresponsável. Outros são descartados até de maneira correta, através das coletas, que Julie falou a respeito da cidade dela, que existe os pontos de coletas. Patrícia, existem os pontos de coleta. Na minha cidade, nós não temos. E também, que chegue ao meu conhecimento, nós não temos nenhuma iniciativa para. Segundo dados da ONU, de 2017, 44,7 milhões de toneladas desses resíduos são reciclados, 20% aproximadamente, 9 milhões, né, que transformam em lixo direto. 35 milhões desse lixo descartado, desse resíduo descartado. E que provoca o impacto direto no meio ambiente. Não só esse descarte, mas nós estamos vivenciando hoje essas alterações climáticas que também diz respeito à nossa irresponsabilidade enquanto descarte, enquanto desmatamento, enquanto queimadas, que está refletindo diretamente na nossa saúde, por muitas vezes. Já que esse descarte em local inapropriado, ele gera, não vou ser repetitiva, tudo o que minha colega já falou, porque ele pode até alcançar os nossos rios e traz prejuízos diretos para a nossa saúde. Aí observem, né? Ainda segundo esse estudo de 2017 da ONU, o que é que nós temos aqui? Em perspectiva global, existem em torno de 67 países que apresentam regulamentação própria para esse tipo de descarte, né? Que aqui a gente teria como uma logística reversa. O descarte consciente, sustentável, vamos dar um fim adequado a esses dispositivos. E a ideia aqui é pensar, e aqui no Brasil, e no estado da Bahia, como é que isso acontece? E no nosso município, como é que isso tem acontecido? E em nossa comunidade? De vez em quando, a gente observa, em algumas cidades, alguns shoppings, alguns mercados, o papa-bateria, que hoje nem tem mais, porque a bateria não vem mais desconectada do telefone, mas existe o papa-baterias, né? Papa-telefones, papa alguma coisa, para você poder descartar. Hoje, você dificilmente encontra um coletor desse.
Então, como é que a gente, depois de uma atividade reflexiva dessa, pode estimular as nossas turmas, a nossa escola, a nossa comunidade, a pensar nessa problemática e a agir sobre ela, que é o mais importante. E, assim, destacar também o seguinte, que é importante a ação individual, mas não só ela. Porque, por mais que você aumente o tempo de vida útil do seu aparelho, os sistemas de produção não estão mudando as formas de conduta deles. Então, tem que ser um trabalho colaborativo. A gente repensa o nosso consumo e também cobra de quem devido a essas ações mais em nível municipal, talvez estadual, para poder combater esse tipo de atividade. Uma outra razão que a gente também tem que pensar, gente, é o seguinte. Alguém que sabe me responder quanto tempo levou tramitando no Congresso Nacional a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a daqui do Brasil? Foram 20 anos. Por 20 anos, a nossa lei de resíduos sólidos, ela ficou tramitando no Congresso. Então, assim, eu gosto do celular atual? Eu gosto do celular atual? Claro. Quem não gosta de modernidade aqui, levante a mão. Então, quando a gente para analisar, a gente tem que pensar no processo produtivo. Dentro do nosso processo produtivo, o que foi usado para a fabricação do celular? Então, a gente tem que analisar assim, que tem dentro da plaquinha de memória, elementos químicos, como foi falado. O que tem que reveste ele? O plástico. Então, isso é processo produtivo. Todo esse processo produtivo, ele vai gerar o resíduo. Se ele gera o resíduo, para ter o aparelho já foi gerado o resíduo. Quando eu tiro isso da loja, levo para casa, uso, seja lá por quanto tempo for, eu também tenho que pensar nessa responsabilidade. Eu devo devolver para quem? E a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela determina que as empresas recolham esse material e levem de volta. Como? Através da ação cidadã. Então, a ação cidadã, quem é que faz? Quem é que faz a ação cidadã? Nós. Então, é nossa ação, a nossa atitude, a nossa mobilização que faz com que as coisas de fato aconteçam. Então, isso chama-se consumo consciente. Você que vai falar do Acatu? Posso falar. Inclusive, sobre essa questão do consumo consciente, que é uma das metas globais das ODS, né? A meta de número 12, o Instituto Acatu traz 6 perguntas para a gente se fazer no momento de trocar. Então, aquelas pessoas que ainda não trocaram, mas pensam em trocar, e para todos nós, em algum momento que precisemos trocar de aparelho ou qualquer outro dispositivo, qualquer coisa que a gente vá adquirir. Primeiramente, se perguntar por que nós vamos comprar. É porque realmente precisamos ou é porque a gente só quer trocar, né? O que nós iremos comprar? De onde nós iremos comprar? Como nós iremos comprar? Essa compra vai me trazer prejuízos, vai me trazer problemas? Porque se ela me trouxer problemas, em termos financeiros, ela não deveria acontecer naquele momento, né? E 2 outras perguntas é como eu vou usar, porque a minha forma de uso pode interferir no tempo dele, e como eu descartaria caso eu venha a não poder mais utilizar, porque quebrou ou porque eu já não quero mais utilizar. E aí, dentro dessa proposta, a gente tem uma atividade para vocês, que é pesquisar se na sua comunidade, no seu município, existem ações ou organizações que atuem no sentido da coleta e do descarte, né? Coleta e tratamento desses resíduos tecnológicos. Então, utilizando os celulares de vocês. Vocês farão essa pesquisa. Onde é que cada um, né, dentro do seu município, mora em Salvador? Onde em Salvador a gente consegue descartar um aparelho celular caso ele pare de funcionar? Para onde que eu levo? Olá, gente, boa tarde. Eu encontrei aqui que a Recicle Logística Reserva de Eletrônicos, na rua Guanabara, Amaralina, faz esse descarte. Eu estou vendo aqui pelo vídeo que eles fazem a trituração, né, desses materiais e, com certeza, tem uma destinação adequada, né, para esse tipo de resíduos. É justamente no bairro onde eu estou instalada, a minha comunidade, a minha escola, eu tenho como solicitar junto ao executivo a instalação de uma unidade dessa, de um ecoponto desse,
quem são as cooperativas de reciclagem que atuam na região, que possam se articular com essa proposta. Então, a ideia é que a gente, por essa pesquisa, faça esse levantamento e que os estudantes percebam a necessidade, proponham essa instalação e que se comuniquem via ofício, né, a partir da escola, com o executivo para poder mandar a demanda e tentar movimentar a comunidade a esse respeito, o envolvimento da comunidade para a instalação de um bem que vai ser público. Então, a ideia da proposta de atividade seria essa, e a gente passa para as avaliações. Exatamente. A gente aqui conseguiu localizar porque teve a oportunidade de fazer essa pesquisa, mas para uma pessoa que não tenha, talvez até tenha acesso à internet, mas não tenha esse start de vou jogar no Google para saber onde descarto, né? Boa tarde. Na minha cidade, há algum tempinho atrás, não sei se está na atualidade, né? Tinha um ecoponto em uma das lojas da Vivo. E também algumas escolas receberam uma estação de coleta seletiva, onde as pessoas também estavam jogando esse lixo eletrônico. Mas não se sabe se o pessoal da equipe da coleta seletiva estava fazendo esse descarte adequado. Tira qualquer produto, seja ele o que for, né, do supermercado, da loja, do shopping, que a gente tenha essa consciência voltada. Estou retirando, mas depois, quando ele virar resíduo, ele vai para onde? Vai servir para quem? Aqui em Salvador, na capital, a gente tem uma empresa que eles fazem até palestra nas escolas. Então, eu gosto sempre de compartilhar, porque eles vão até as instituições e eles explicam o que fazem com os resíduos que são destinados de resíduos eletrônicos. Então, viver na tecnologia, eu digo que é algo que é necessário, é um mal necessário sermos tecnológicos e estarmos cada vez mais conectados ao mundo. Mas também ter responsabilidade social e socioambiental é fundamental para uma qualidade de meio ambiente, para a qualidade da saúde, para a nossa qualidade de vida. Então, é pensando nisso que a gente trouxe esse tema para vocês. Assim, o processo avaliativo que a gente escolheu é de forma processual, a partir da participação de vocês, da interação entre os pares, né, no momento da atividade, bem como das falas, da busca, né, do retorno da atividade proposta. Então, gente, gostei da apresentação, tá? Foi massa. Vou fazer só umas perguntinhas aqui para o pessoal, na verdade, nem para vocês agora, é para eles. Dê uma lida na competência deles aí, por favor. É a competência 8. Olha lá, primeiro, demonstrar o impacto que o descarte regular de materiais tecnológicos pode impactar na nossa comunidade. Explicar ações mitigadoras que contribuam para a qualidade ambiental e que promovam o desenvolvimento sustentável local. E o terceiro, relacionar problemáticas socioambientais do nosso entorno que contribuem para o aumento de problemas da saúde humana e ambiental. Vocês acreditam que com essas habilidades elas conseguem alcançar aquela competência? Ok, agora, com base na ação pedagógica que elas apresentaram, vocês acreditam que essas 3 habilidades elas foram trabalhadas? Que houve demonstração dos impactos e do descarte regular, que houve explicação das ações mitigadoras que contribuem para a qualidade ambiental e se relacionaram problemáticas sociais no nosso entorno, que contribuem para o aumento de problemas de saúde. As 3 habilidades foram trabalhadas na ação pedagógica? É a opinião de vocês que eu estou querendo. Esperar um pouco mais para falar sobre a questão da saúde. Isso também, só a parte da saúde. Pode falar, gente. Ficou falando sobre a sustentabilidade local, né? Sustentável local. Vocês podem falar, né? Eu só quero saber a opinião de vocês. Fique à vontade. E através do que a gente colocou, dá para puxar muita coisa. O espaço, o tempo é muito curto. E essa questão de explicações mitigadoras que contribuem para a qualidade ambiental que promove o desenvolvimento sustentável local. Então, através da ação delas aí, dá para a gente puxar sobre essa condição aí e trabalhar a sustentabilidade local. Quando eu vou trabalhar esse tema, eu trabalhei recentemente em sala, uma das coisas que eu fiz que funcionou muito bem foi que eu trabalhei vários tipos de resíduos com ele dentro da problemática, né? E aí, quando eu trabalhei o resíduo tecnológico, falando e puxando para a parte da tecnologia, eu já tinha feito todo um caminho com os meus alunos.
Então, uma das coisas que, para mim, para trabalhar o tema resíduos, geração de resíduos, impactos sociais, socioambiental, uma coisa que eu fiz com eles que funcionou muito bem foi traçar o percurso que eles fazem de casa até a escola e dizer que tipo de resíduos eles encontravam pelas ruas. Então, esse levantamento que eu fiz com eles antes, isso me ajudou bastante a entender o que eles encontravam na rua para poder eu trabalhar na sala como problemática, porque cada realidade, cada comunidade, ela vai ter a sua realidade. Tem gente que pode chegar de casa até o caminho da escola e encontrar um container, um saquinho de lixo colocado em local inadequado ou colocado em local adequado, porque vai depender de onde vai estar a realidade de cada um. Mas dentro da minha realidade urbana, eu sempre trabalho com imagens e eu puxo do Google, eu traço um mapa com eles, a gente faz o caminho em tempo real, mostrando que a gente passa por cima de um esgoto. Aí eles dizem que é um esgoto, a gente vai entender que não é um esgoto, que é uma nascente de um rio, limpa, que quando ele entra na cidade é contaminado. Então, é muito importante que a gente considere, quando a gente for fazer o plano de aula, o local qual a nossa escola e a comunidade que os nossos alunos estão inseridos, porque isso vai trazer a realidade social. Quando uma das colegas colocou, né, que teve a necessidade de mudar o aparelho por conta da tecnologia, eu vou dizer sobre a minha profissão. Somos professores. E se a gente não se adequar ao tempo dos alunos, a gente fica para trás. Então, realmente, é trocar o aparelho por um mais tecnológico, conforme a nossa necessidade, conforme a nossa demanda, mas é também ter a consciência e sensibilizar o outro. Quando a gente faz o processo de sensibilização, a gente toca no outro, a gente mostra para ele que é possível sim, mas como é o caminho ideal para se fazer isso. Como trocar meu aparelho é só uma questão de necessidade? Não, é para atender a minha necessidade, mas também um consumo mais consciente. Ok, eu entendi o que você falou, mas só que você está falando isso com base na sua experiência, mas essa informação não está na ação pedagógica. O levantamento do descarte não está na ação pedagógica. Sim. Entendeu? Então, eu me colocando aqui como uma pessoa... Você passa só o dedo ali para ele ligar? Valeu. Eu vendo de fora, lendo as habilidades e assistindo e vendo a ação pedagógica de vocês... Eu não sinto que vocês trabalharam as 3 habilidades na ação pedagógica. Eu não acho que, com isso que foi demonstrado, o menino vai ter a capacidade, por exemplo, de explicar ações mitigadoras. Pelo menos eu tenho essa sensação. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Eu não estou dizendo que vocês fizeram errado nem nada do tipo. Só estou dizendo que, quando a gente escolhe um processo cognitivo, na taxonomia de Bloom, lá, mais complexo, que é explicar, que o menino tem que memorizar, compreender, criar um argumento entre eles, se a gente coloca esse processo cognitivo na habilidade, a gente está automaticamente aumentando o nível da nossa ação pedagógica, aumentando a complexidade da nossa ação pedagógica. Então, a gente vai ter que criar ferramentas na ação pedagógica para atingir esses processos cognitivos mais complexos. E, por exemplo, a ação pedagógica de vocês, obviamente que a gente tem todas as limitações aqui, não estou falando disso. Quando a gente escolhe um processo cognitivo desse, a barra sobe. É mais ou menos isso que eu quero falar. Tá? Sim. De fazer exclusão de alguma habilidade, ou talvez deixar só um. Porque a partir da ação pedagógica, a gente terminou de elaboração, a gente voltou às habilidades. E veja que a última está muito macro, muito distante. Sim. Então, assim, a gente cogitou a ideia de tirar a terceira, de recolocar, porque não fazia diferença, mas talvez, se colocasse só a primeira... Sim. A primeira eu vejo que a ação pedagógica... Conversa, né? Sim. Pronto. Era só isso mesmo, mas de resto... Vou falar. Não digo que contemplar totalmente, mas abraçar a 2 que você falou das ações mitigadoras, porque por ação mitigadora a gente entende ações que minimizem o problema, né? Eu não vou deixar de usar porque eu necessito, mas como eu posso fazer isso de forma mais adequada? O objeto de conhecimento você consegue através da pesquisa. O menino vai pesquisar.
Mas só com a pesquisa o menino vai conseguir explicar? Só com a pesquisa? Você acredita que ele pesquisando, ele consegue explicar? Olha o processo cognitivo, ele que eu estou falando. O objeto de conhecimento de vocês ali está legal, o contexto, desenvolvimento sustentável local está legal também. Estou falando só do processo cognitivo que vocês escolheram. Entendi. Por exemplo, para explicar... Se mudasse o verbo de explicar para... Outro processo cognitivo. Outro processo cognitivo, talvez, até reconhecer ou promover, identificar. Dando um ponto ali, nessa questão, promova o desenvolvimento local. Se terminasse para a qualidade ambiental, eu acho que daria para essas atividades atingir mais responsabilidade. A minha fala é referente ao processo cognitivo. Por exemplo, o meu entendimento sobre explicar sobre esse processo cognitivo, o menino ele tem que saber identificar, compreender aquilo, saber fazer comparativos para ele construir um argumento científico e poder explanar esse argumento científico. Com uma pesquisa, ele vai ter essa capacidade? Não, a pesquisa poderia ser o início de um processo, poderia ter uma discussão em grupo, uma mesa de conversa, podia ser a discussão sobre um filme, um documentário. Então, poderia. Mas isso daí tem culpa minha, tá? De vocês terem escolhido esse processo cognitivo. Porque você limitou eu proibi a primeira coluna. Mas é isso, entendeu? também, não querendo parecer que estamos fazendo uma meia-culpa nem nada disso, né? Que a gente está aqui para aprender, realmente. Sim. Mas diga assim, porque nossa ação pedagógica também foi pensada para contemplar esse tempo, né? Sim. Ainda que houvesse a estratégia de poder ser explorada em um outro momento, né? Como sequência. Mas a gente tinha que pensar algo para ser aplicado aqui. Então, na nossa cabeça, a gente pensou só na parte da pesquisa. Mas valeu por responder, porque já mostra que em sala de aula a gente poderia explorar outras possibilidades. Sim, é porque o meu ponto aqui é a questão do processo cognitivo. Processo cognitivo que vai ser o norte da ação pedagógica. Porque se ele está na habilidade, ele precisa ser trabalhado. Sim. Entendeu? Mas de resto está legal a minha apresentação de vocês, tá? Obrigada.